16ª prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1, dessa vez Singapura, uma pista bem diferente, circuito de rua, com algumas retas, pistas que tinha uma parte totalmente recapeada e outra bem ondulada, já acabou atrapalhando a vida da Red Bull, que não apareceu em Singapura. Primeira vez que Max Verstappen não sobe no pódio esse ano, ficou em quinto, e primeira vez também que a Red Bull não vence uma corrida na temporada, né? Então, vamos lá, classificação, Carlos Sainz da pole, mandou muito bem, Russell, Leclerc, Lando Norris. Hamilton não foi bem, quinto, tomou meio segundo do George Russell na classificação, e ele mesmo falou que o Russell mandou muito bem, ele não conseguiu extrair tudo do carro, e os dois carros da Haas andaram muito bem na classificação, que também às vezes acontece, o carro da Haas parece que quando põe pneu novo, fica voador e depois na corrida dá uma ré, apesar que essa aqui não foi tão ruim. E Aston Martin, né, Alonso apareceu em sétimo, o companheiro de equipe deu uma panca, para quem não acompanhou, mas deu uma panca, destruiu todo o carro e acabou correndo. E o Verstappen, imagina que o Liam Lawson, que é aquele piloto que substituiu o Ricardo, que machucou, largou na frente do Verstappen, que é o mesmo motor Honda. O Liam Lawson foi o primeiro piloto com motor Honda do grid, quer dizer, vem se firmando, acredito eu, na Fórmula 1, vai correr no Japão semana que vem. O Verstappen só em 11º, Sérgio Pérez em 13º. O Piastri vinha numa volta boa para ficar próximo do Lando Norris, acabou que ele, com o acidente do Stroll, não conseguiu fechar a volta, ficou de fora, mas ele também não tinha a última geração de upgrades ali. O carro do Norris, falado pelo pessoal da McLaren, era um pouco mais rápido mesmo que o Piastri, e largou do lado de trás, mas veio muito bem. Então, a largada já começou com uma tática da Ferrari, né? O Leclerc optou por sair com um pneu macio, todo o resto ali com um pneu médio, e lá atrás, Verstappen, né, e o Pérez, um pneu duro, tentando, né, como eles estavam lá para trás, eles tinham que tentar alguma coisa diferente, que a gente vai falar já já. Então o Leclerc, largando de pneu macio, ele tinha que apostar na largada, e foi o que ele fez e foi o que deu certo. Na telemetria mostra que o que aconteceu. Aqui é o ponto zero, quer dizer, ele está numa rotação baixa, a hora que largou, você vê que o Leclerc é o verde. Ele consegue colocar o acelerador, ele começa a ir em direção à aceleração total antes que os dois. Isso por causa do pneu mais macio. Acelerador antes, sobe também, né, sem distracionar, sobe também a velocidade, e isso aí deu para ele realmente a vantagem, ele conseguiu pular para segundo, ultrapassando o George Russell. O Hamilton deu uma miguelada lá por fora, passou o Russell, depois passou também o Norris, teve que devolver as duas posições, e olhando de cima você realmente vê que que o Russell não largou mal. Na verdade, o pneu realmente do Leclerc que fez toda a diferença, ele acabou indo. Aí você vê o caso do Hamilton que a gente falou, ele não estava à frente do Norris, né? Ele foi para a freada lado a lado, mas ele deve ter treinado isso. Você vê que ele já se joga na freada, passa direto aqui, e nesse ponto ele já está com uma velocidade muito maior, passa direto e acaba voltando na frente dos dois. Aí ele é obrigado a devolver a posição. Tsunoda, fim de semana muito ruim para ele, já parou logo de cara na primeira volta, abandonou. Então nesse momento, né, a gente tinha o Leclerc pneu macio e depois o Verstappen e o Pérez com pneus duros. Por que eles foram com pneus duros? Por duas opções. Ele teria que tentar, ou se desse um safety car, que todas as corridas nessa pista deu safety car na história. Então, sabendo disso, eles estavam esperando talvez um safety car lá pela volta 10, 12, que todo mundo pararia, provavelmente eles não precisariam parar. Só que se eles parassem, quem parasse a essa altura ia ter que fazer duas paradas, não ia dar conta, e eles iriam fazer uma só. Então essa era uma das táticas. Ou ao contrário, jogar lá para frente, esticar lá para frente e tentar pegar o safety car lá para frente. A gente vai ver que a estratégia no final deu toda errada. Então, já na volta 11 aqui, o que o Sainz fez, né? Já combinado. Vamos se manter no ritmo lento. É uma pista difícil de ultrapassar. O Leclerc, estando em segundo, protege de certa maneira, né, o Sainz. E então eles sabiam, já tinham, né, o Leclerc, a partir da hora que ele tomou do Sainz na classificação, já foi combinado. Falou, já que você perdeu a corrida aqui, se tudo for normal, você vai tentar comboiar né, o Sainz e vão tentar fazer uma dobradinha da Ferrari. Para fazer isso, eles tiraram o ritmo. Aqui nesse momento, o Sainz fala que pode levar, né, esse ritmo
por quanto tempo ele quiser com aquele pneu, porque ele estava no ritmo muito mais longe, para segurar todo mundo e assim ele não ter o problema de tentar ter que fazer 2 paradas pelo desgaste excessivo de pneus que normalmente acontece com a Ferrari. Então ele foi fazendo isso para tentar manter uma parada. Então aqui já avisaram o Russell, né, na volta 11, logo em seguida falou, parece que eles vão sacrificar o Leclerc para não atacar e começar a segurar todo mundo. E na volta 15 já começa a vir no rádio, eles falaram, você precisa dar 3 segundos para o Sainz, justamente para começar, ele estava chegando perto da hora de parar, então ele falou, começa a tirar o pé, que é para dar uma tranquilidade maior para o Sainz, e assim ele foi tirar depois de 3, eles falaram em 5 segundos, só que nesse momento que ele estava abrindo, o Sargent dá uma escapada meio aleatória, aliás, escapada do Sargent, que está com a corda no pescoço, Drugovich, negociando com a Williams, se esse cara aqui começar a andar mal, pode pintar Drugovich na Williams, vão ficar de olho. E nisso aqui o Sargent trouxe o safety car, né? Ele veio para cá. A vantagem de parar no safety car é que uma parada perdia 15 segundos e não aqueles 28, então era uma vantagem muito grande. Nesse momento foi bom também para o Leclerc, porque ele se igualou à estratégia do Sainz, porque ele estava com o pneu macio e ia ter que parar antes. Do outro lado, quem estava de médio, o ideal era parar lá na volta 25, mais ou menos, né? Um pouco mais para frente, então eles iam ter uma andada um pouco mais longa com aquele pneu. E veio numa hora que também, né, para o Verstappen, e nesse momento, todo mundo parando, o ideal para o Verstappen, ele poderia assumir a liderança, só que daí ele ia ter que parar, quer dizer, a estratégia do Verstappen ficou meio atrapalhada. Então você vê nesse momento aqui da parada, né, você vê que o Sainz estava bem protegido pelo Leclerc, que vinha segurando todo mundo, e depois tinha um espaço grande lá para trás. Então você vê nesse momento aqui que o Sainz vai entrar para a box, ele está numa distância tranquila para o Leclerc, quer dizer, deu certo aquela segurada, porque ele poderia até no safety car virtual parar e sair e o Leclerc chegar logo depois, fazer aquele double stack que eles falam, que é parar os dois juntos. Então vinha a estratégia muito certa. Foi o que ele fez. Sainz em primeiro, Leclerc entra em segundo. Teoricamente ia dar perfeito, porque ele está já saindo aqui e o Leclerc apontando lá, só que daí o Leclerc fica preso, né? O Leclerc não sai do pit. Depois a gente foi reparar que realmente tinha alguma coisa no box da Mercedes, que eles também estavam fazendo a parada dupla e acabou atrapalhando um pouco a vida do Leclerc. Aí voltando para a pista, o Verstappen não parou nem o Pérez, não conseguiu ir para primeiro, mas saiu logo em segundo. Teoricamente uma estratégia ok, só que uma desvantagem, né, com de pneu muito grande. Aí o probleminha com o Alonso, foi o dia do Alonso. O Alonso só atrapalhadas, né, entrando para a box ele errou, depois teve problemas, enfim, teve que pagar, aqui ele foi entrar no box, passou do limite, escorregou para fora, voltou para o box, aí tomou depois 5 segundos. Bandeira verde, sai com uma vantagem boa aí o Verstappen, e nesse momento a estratégia do Leclerc foi para lá. Toda aquela espera que ele tinha, ele acabou caindo para 6º lugar, quer dizer, acabou com a corrida do Leclerc, e nisso os carros, né, da Red Bull vinham se protegendo, porque estavam na mesma condição de pneu, todos com pneu duro, só com pneu lá com mais de 23 voltas nesse momento, era impossível eles conseguirem segurar. Então o Hamilton vem atacando, né, a mesma coisa o Russell, que vão conseguindo fazer as ultrapassagens, e depois lá para a volta 39, você vê como já separa o pelotão. Você tinha lá Sainz, Russell, Norris, Hamilton e Leclerc aqui, o Verstappen isolado, porque não tinha pneu, ele foi ficando, realmente não tinha ritmo, e o Pérez segurando toda essa galera. Isso aqui, o Pérez acabou jogando contra até a estratégia do Sainz, porque com essa distância, o Russell e o Hamilton poderia parar se tivesse um safety car virtual e cair na frente dessa galera toda aqui. Por isso que a ideia inicial sempre da Ferrari era segura o pelotão o máximo que der, porque quem quiser fazer 2 paradas não vai conseguir, senão eles param e caem para trás do pelotão. Então toda uma estratégia muito bacana envolvendo isso aí. Na volta 41 não tinha mais pneu, veio o Verstappen, depois também veio o Pérez em seguida, e por um azar enorme ainda, depois de 2 voltas aí para o safety car, quer dizer, a estratégia da Red Bull, tiveram muita falta de sorte. A estratégia estava ok, mas eles tiveram falta de sorte realmente com o safety car.
Então olha a situação que ficou do Pérez e do Verstappen, né? Você vê aquele bloquinho de carros na frente que a gente viu, depois todo o resto, eles ficaram praticamente isolados lá nas últimas posições, quer dizer, tinha um trabalho grande deles para virem para frente. Relargada, volta 53, o Norris começa a atacar muito o Sainz, então você vê aquilo que eu estava falando, tinha aquele bloco de carro na frente, o Pérez e o Verstappen pararam, foram lá para trás, e o Hamilton entrando para a box agora, e calhou certo de eles poderem fazer 2 paradas e não cair atrás desse bolo aqui, que é o que realmente era a preocupação maior do Sainz. Então, para a Mercedes deu certo, eles arriscaram tudo, foram tentar a vitória, uma vez que para passar na pista, sendo 2, 3, 4 décimos mais rápido, é muito difícil. Então, eles preferiram parar os 2 carros. Aí foi ataque, né? Eles perderam só a posição para o Leclerc, só que o Leclerc com um pneu, né, muito mais aí desgastado, estava fácil o alvo, um alvo bem fácil ali para as 2 Mercedes que tinham acabado de parar. Lá atrás via Piastri subindo, Liam Lawson subindo, imagina muito bem também na corrida os 2 que estavam quietinhos, e o Hamilton completando a passagem do Leclerc vinha num ritmo muito forte, até para cima do Russell. O Hamilton na corrida, depois que trocou o pneu, apareceu muito forte, e o que foi mais bacana da corrida é que a gente viu os 4 primeiros. Aqui já faltavam um pouco menos de 8 voltas, tinha uma distância grande de 6 segundos, mas ela foi diminuindo, né, para 1, para 4, até a gente ver essa imagem dos 4 carros juntos, na mesma imagem. Isso foi muito bacana, e foi aonde o Sainz foi especialista, né? O que ele foi fazendo? Foi mantendo o Sainz de uma forma. Ele sabia que se o Russell passasse o Norris, ele estaria morto na hora, porque ele tinha um pneu muito mais rápido, ele não poderia abrir a asa, e o de trás sim, e pronto, seria ultrapassado. Então o que ele fez? Manteve o Norris dentro de 1 segundo para ele abrir a asa e dificultar a ultrapassagem do Russell que vinha atrás. E funcionou muito, muito certo. A equipe ainda entrou aqui e falou, cuidado que você está dando, está menos de 1 segundo. Ele falou, estou fazendo isso de propósito, então deixa comigo, mandou muito bem o Sainz. Esse momento você vê, né, a asa aberta aqui do carro do Norris, né, pela ajuda do Sainz, tentando de qualquer forma ultrapassar, e sempre, né, com dificuldade, mas sempre com ajuda. Às vezes ele se atrapalhava com o Hamilton, de novo o Sainz tirava o pé para eles chegarem para dar asa móvel. Quer dizer, o Pérez mandou muito bem nessa parte toda aí, sempre mantendo de propósito todos juntos. Então aqui a gente está na última volta, imagina os 4 carros juntos, e foi quando o George Russell cometeu um erro. Você vê que o Sainz está na linha branca aqui, fazendo, né, a tangência. O Norris, que erra na verdade, chega a encostar no muro. Ele mesmo falou no rádio depois que bateu, mas só ralou realmente na guia, e provavelmente o Russell, na referência do Norris, acabou cometendo um erro, mas foi ali 1 centímetro, foi realmente no pelinho que acabou quebrando a suspensão dianteira dele. Você viu o Hamilton já na linha branca para cá, no traçado certo. Uma pena para o Russell, porque ele mandou muito bem o fim de semana todo, e na última volta deu uma vacilada e largou aí o P2 tranquilo para o Norris. O Sainz, vitória brilhante, e o Hamilton não podia ter um resultado melhor ainda, um 3º lugar muito bacana. Então, né, a prova depois deles veio o Max Verstappen, e com toda aquela estratégia errada, com tudo que deu de errado dele, ele foi lá e ainda conseguiu chegar em 5º, quase passando o Leclerc, que teve um probleminha de motor no final, teve que tirar o pé, estava esquentando muito. Gasly também mandou muito bem, e o Piastri, né, que veio lá de trás, também chegando em 7º. E para mim a grande surpresa foi o Liam Lawson, que realmente conseguiu pontuar 2 pontos no campeonato, aí pela primeira vez na história da Fórmula 1. O Russell acabou ficando de fora, o Alonso um dia horrível, e o campeonato Verstappen lá para cima, Pérez 152 pontos atrás, e o Hamilton 195. O Hamilton já passou o Alonso, quer dizer, vem crescendo bastante, e o Liam Lawson aqui com 2 pontos, um só a menos que o companheiro de equipe que está desde o começo do ano, Tsunoda, que tem 3. Então é isso aí, tem Japão já esse fim de semana, vamos virar a noite lá, uma corrida que, para mim, Max Verstappen vai voltar a ficar voador. Vamos ver se é isso mesmo que rola.